Olá! Vereador encaminha 3 pedidos de informações ao Executivo. Instituto Joaquim Assunção completou 14 anos de fundação. Palestra tratou sobre as doenças típicas de inverno. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. O vereador Marcos Ferreira encaminhou na sessão representativa de terça-feira 3 pedidos de informações ao Executivo para esclarecimentos de algumas dúvidas. Após visitas em casas de bombas da cidade, Marcola constatou irregularidades e pediu esclarecimentos para o Executivo. Em 2 casas de bomba, deveriam ter 7 bombas funcionando, temos apenas 2 e 4 desapareceram, nem estão lá estragadas. Então nós precisamos saber onde é que foram parar e qual a situação e qual a solução que será dada para o SANEP, visto que poderemos ter novas chuvas e sem as bombas lá teremos novos alagamentos na cidade. Depois da demolição da estação primeira do areal, a situação do Pop Center também preocupou o vereador. Também foi construído em cima de uma praça e nos preocupa a situação de que, como tivemos lá no areal, foi tudo derrubado da estação primeira, foi construído em cima de uma praça, nos preocupa essa situação do Pop Center, que poderá futuramente também sofrer uma ação por parte do Ministério Público por estar sendo construído em cima de uma praça. Por fim, o parlamentar também pediu esclarecimentos sobre os resultados da nova planta de valores do IPTU. Para saber quanto foi arrecadado, a planta de valores foi aumentada em 55 milhões, saber quanto a prefeitura já arrecadou e onde foi parar o dinheiro que foi arrecadado com a nova planta do IPTU que veio saquear os bolsos da população. Ontem à tarde aconteceu uma palestra no campus Santa Margarida da Universidade Católica de Pelotas, que tratou sobre as doenças típicas de inverno. O repórter William Machado esteve por lá e nos traz mais informações. Rinites, sinusites, alergias são comuns nessa época do ano. E comigo está o Dr. Alcino Alcântara, que vai poder nos dar algumas dicas como a gente evitar isso, não é mesmo, doutor? Muito obrigado pela possibilidade. Bom, um dos fatores fundamentais para evitar doenças respiratórias, né, é o controle do ambiente. O ar que a pessoa respira. Quanto melhor a qualidade do ar, menos problemas respiratórios. Aí vai depender se a pessoa é alérgica ou não é alérgica, né? Se ela é alérgica, ela tem que ter cuidado com os alergenos. Os alergenos mais importantes são os ácaros, os mofos, os pólens, os pelos de animais. Mas um grande problema são os chamados irritantes. Produtos que têm um cheiro ativo. Jamais podem ser usados no quarto nem no banheiro de quem tem doenças respiratórias. Produtos que têm um cheiro ativo, como cera, pinho-sol, clorofina, e etc., bom ar, sei lá. O cheirinho não é limpeza. As mães têm que se convencer que o quarto da criança tem que ser limpo. E limpo é água e sabão. Então, esse é um fator fundamental. Quem são as pessoas mais atingidas? Assim, idosos, crianças, as idades? Doenças respiratórias não têm idade, né? Claro que nos idosos elas aumentam nos idosos, mas não tem idade também, né? Tanto as alérgicas quanto as não alérgicas. Existe a asma das crianças, a rinite das crianças, a rinite dos adultos, dos idosos, a asma das crianças, a asma dos adultos, dos idosos, né? Então, não há idade para doenças alérgicas respiratórias ou não alérgicas. E as vacinas? As vacinas como a gripe, por exemplo? Sim. As vacinas, existem 2 tipos de vacinas. Vacinas imunizantes são para as doenças infecciosas das vias respiratórias. A mais comum é a da gripe. Mas também existem vacinas para pneumonia, né? E vacinas dessensibilizantes, são as vacinas alérgicas, para doenças alérgicas. Aí, logicamente, sob orientação do especialista. Tá bem. Muito obrigado, doutor, pela participação. William Machado para o Jornal da Câmara. A atuação dos agentes de trânsito na cidade divide opiniões. No quadro Que Nota Você Dá de hoje, nossa equipe foi às ruas saber o que a população acha sobre esse serviço. O quadro Que Nota Você Dá veio às ruas de Pelotas para saber o que as pessoas estão achando dos agentes de trânsito. Nota você dá para os agentes de trânsito? 0 a 10. Os agentes de trânsito, olha, uns 6. 3. 5.
Puxa vida, aí tu me pegou, mas eu acredito que uns 8. 0 a 10? É. Essa é difícil. Mas tem uma nota. Acho que nota 8. Devido ao nosso trânsito na cidade ser complicado como ele é, eu dou nota 10. Por quê? Porque só estão para fazer dinheiro aí para atrapalhar o carro. Que eles podiam, ao invés de primeiro multar, eles poderiam ensinar. Claro, eu sei que o trabalho deles é fiscalizar, mas acho que orientar mais do que primeiro já multar. Eu vejo muito isso, eles já saem na rua com um bloquinho já fazendo anotação e multando. Estão sempre em cima, né? Estão fazendo o trabalho deles. Eu acho que seria bem mais complicado se nós não tivéssemos agentes de trânsito. Eles estão muito... Eles não têm, como é que eu vou dizer assim, tolerância. Eu acho que eles têm que ter tolerância. Assim, tu estacionar meio rapidinho, ó, fui ali, voltei, já lá. Eles não querem saber. Eu já vi eles cometendo infrações que eles punem as pessoas por isso, mas eles mesmos cometem, como andar sem cinto e falar no celular. E amanhã, a partir das 6h30 da tarde, o projeto Som Daqui recebe mais uma atração. Vamos conferir quem vai se apresentar no palco do plenário da Casa Legislativa. Nessa sexta-feira, dia 31, quem se apresenta no Som Daqui é a banda Dente de Leão de Rio Grande. Você pode vir assistir no plenário da Casa Legislativa com entrada franca às 6h30 da noite ou também pela TV Câmara nos canais 16 da NET e 12 da Blue. Confira no próximo bloco a moção de congratulação ao Instituto Brasileiro Senador Joaquim Augusto Assunção. Nós já voltamos. Fique conosco. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar.
muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O vereador Salvador Ribeiro encaminhou uma moção de congratulação pela passagem do aniversário de uma instituição que abriga um pouco da história de uma família que contribuiu para o crescimento de Pelotas. O Instituto Brasileiro Senador Joaquim Augusto Assunção foi fundado no dia 18 de julho de 2001, data que marca o aniversário do patrono. Mantida pela família Assunção Gerton, a entidade fica localizada na Granja Santa Helena e visa resgatar a tradição e os costumes que fizeram parte da história da cidade. E junto com o Instituto veio a criação do Museu Histórico Helena Assunção de Assunção, que conta um pouquinho da história da família que fundou a Praia do Laranjal. O objetivo principal do espaço museológico é preservar objetos e lembranças dessas personalidades que marcaram época. A última moradora do palacete número 1 da Praça Coronel Pedro Osório, a Helena Assunção de Assunção, veio a falecer no ano de 2000 e nós tínhamos ali uma casa, uma residência com muitas peças, né, muitos ambientes e um rico acervo no que se refere a móveis, objetos, utensílios, fotografias, documentação em geral. Então a pergunta naquele momento da família era o que fazer com tudo aquilo em uma casa, em um palacete com 43 peças, né? O local também abriga o memorial da Praia do Laranjal, Arthur Augusto Assunção, que já havia sido criado em 98, porém só foi oficializado junto com a fundação do Instituto. Conta toda a história do Laranjal através de fotografias, o Laranjal ainda mato, sem loteamento, sem absolutamente nada, né? E ele vai contando então essa história através de fotografias das próprias plantas topográficas, né, que mostram os primeiros passos para o loteamento do Valverde, do Santo Antônio, do Balneário dos Prazeres, né? E reúne também um acervo de livros, de obras, enfim, de vestuário, de móveis, utensílios, objetos. Então faz uma reportagem toda ao aspecto do Laranjal, marco zero, né, até os dias atuais. De acordo com o presidente, o acervo revela as influências e contribuições da família para os balneários. Os donos do Laranjal foram dois, né? O Joaquim Augusto de Assunção, que é o nosso senador, o nosso patrono do Instituto. Por um lado vem dele essa herança, né, do Laranjal, e por outro lado vem do Dr. Antônio Augusto de Assunção. Então as duas famílias, por isso até a gente diz Assunção de Assunção, porque eles eram primos, né? E na verdade então resgata esses dois acervos, né, do Joaquim Augusto de Assunção e do Antônio Augusto de Assunção, que eram os proprietários do Laranjal, desde a ponte sobre o Rio Pelotas até a Galateia. E as colaborações não param por aí. A expansão de uma raça que hoje é muito conhecida no meio rural foi de responsabilidade da família Assunção. Nós agora, em 2008, né, não faz tanto tempo assim, comemoramos o centenário de Arthur Augusto de Assunção como o maior criador e o mais antigo selecionador de gado holandês do Brasil. Introduziu a raça holandesa no Brasil no ano de 1908, então foi um feito pioneiro dele. E, inclusive, na época, nós tivemos um apoio de várias instituições de classe, sindicatos, associações, e tivemos uma matéria de 8 páginas na revista Globo Rural. Quando a casa começou a ser construída, aqui era o espaço destinado à moradia dos funcionários. Hoje ele está sendo preparado para receber o Museu de Arte Sacra João Paulo II. Apesar da fazenda revelar através de 3 museus
Histórias muitas vezes desconhecidas pela sociedade, o Instituto enfrenta dificuldades referentes à falta de incentivo. Sobrevive apenas, é mantido pela família Assunção e pela família Gerton, né? São as duas famílias que mantêm o Instituto. Nós não temos nenhuma ajuda governamental, embora já tenhamos por várias vezes encaminhado projetos, né, em diversas leis de cultura, mas não obtivemos sucesso. Até temos este encaminhamento, mas não temos até agora um retorno. Então ele é mantido exatamente pela família. Toda a manutenção de acervo, de restauro, né, de manutenção de funcionários é feita pelas famílias. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi até uma região do Areal para conferir os problemas que estão incomodando os moradores. Situações de descaso e abandono são rotinas na atual gestão municipal. O trabalho de manutenção, que deveria ser feito pela prefeitura, acaba sendo realizado pelos próprios moradores. Devido à ausência de ações do executivo para resolver os problemas de buracos, sujeira, entre outros, o morador Rudimar Fialho disse que estes transtornos existem há bastante tempo. Segundo ele, são crateras que causam dificuldades para quem transita na via. É uma vergonha o que passa com essa nossa, como a gente diz, administração, que até hoje fazem 33 anos que eu estou aqui em Pelotas. Eu sou natural de Bagé. De uns anos para cá, a cidade de Pelotas vem crescendo que nem cola de cavalo, para baixo, porque teve alguns governos que ainda foram mais ou menos, mas em compensação, de uns 10 anos para cá, só piorou a situação. E o povo está vendo, não precisa nem falar. É vocês filmarem aí, ver os buracos. A gente já sai aqui, tá? Qualquer dia eu vou botar umas plaquinhas aqui, proibido pescar, porque só tem água e buraco. O que está faltando para nós aqui é rua. E o resto, buraco tem bastante. Tem buraco na calçada esperando vaga para entrar. Seu Rudimar Fialho ainda ironiza o trabalho das gestões municipais que tentaram arrumar a rua, onde, segundo ele, colocaram um asfalto de péssima qualidade que não resolveu. Essa rua aqui, ela começou a alagar depois que eles fizeram esse asfalto aqui que tu não enxerga mais. Tá? Porque não era assim, dessa forma. Pelo menos tinha a máquina que passava aqui, aplainava. Agora que eles botaram esse asfalto, que é o asfalto São Rizal, que não durou, acho que 2 ou 3 meses. Que quando eles começaram a fazer isso aqui, eu cheguei a comentar com uns vizinhos, e só isso aí é dinheiro colocado fora. Teve vizinho que deu contra mim, não, porque não é, porque vai ficar bom. Isso aqui é um asfalto que não vai durar 3 meses, não vai ter. Que para eles fazerem o asfalto, primeiro eles têm que fazer o esgoto, que está ali, ó, a céu aberto. Tá? Não tem, eles têm que fazer o esgoto para depois, canalizando o esgoto, aí colocar o asfalto. Mas dessa forma, sem arrumar o esgoto, a água fica parada e come o asfalto todinho. Dona Cleusa ressalta que as pessoas que utilizam a via sentem vergonha e constrangimento de transitar no local, pois além dos buracos, quando chovem, ocorrem alagamentos. É um buraco atrás do outro, um dentro do outro, para ser mais claro. Eu mesmo caí num buraco ali, perdi relógio, óculos, a minha cunhada esfolou o lado do rosto. É um horror mesmo. Viu uma chuvinha e enche tudo. As pessoas ficam com vergonha de entrar aqui na rua por causa dos buracos e do barro que tem. O carro, eles dizem assim, mas vou lavar o carro para quê? Para ir lá na tua casa? Se aquilo lá é só barro, só buraco? É um horror. Se você tem problemas na rua ou no bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara 3222-1150, que a nossa equipe vai até você.
Vamos rever a partir de agora as principais notícias apresentadas nas edições dos jornais da Câmara desta semana. Você conferiu a reunião proposta pelo vereador Ivan Duarte no plenarinho da Casa, que tratou sobre o abandono e maus tratos aos animais. A mobilização de apoio ao vereador Vitor Palladini, que aconteceu durante a sessão de terça-feira. Mostramos também o projeto Escola no Pedal, que foi apresentado na Casa. Os problemas enfrentados pelos usuários da Unidade Básica de Saúde da Guabiroba. E ainda a preocupação do vereador Toninho Pérez com a situação de imóveis desapropriados. Lembrando que a partir de segunda-feira encerra o recesso parlamentar e as atividades legislativas retornam à normalidade. As sessões ordinárias voltam a acontecer nas terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30 da manhã. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau, tchau!